Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Eu sou o Daniel. Tô aqui com a Andressa, tô aqui com a Fabiana também. E é uma bênção esse tempo que nós tivemos aqui nessa noite. Essa palavra maravilhosa do nosso pastor Miqueias. E é muito bom estar com você nesse momento. Nós ainda temos um tempinho para estarmos juntos e compartilhar um pouco daquilo que vocês já trouxeram no chat. Mas eu queria direcionar também para a Fabiana poder trazer e compartilhar aquilo que vocês já colocaram aí no chat pra gente. Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs que cultuaram conosco os mais de 1.100 pontos de conexão. Então, hoje, pelo cálculo lá do YouTube, nós tivemos mais de 2.700 pessoas conectadas conosco durante essa pregação maravilhosa e abençoada do pastor Miqueias, que nos edificou, e nós tivemos assim uma participação intensa dos irmãos, colocando comentários, colocando perguntas no chat. A gente até teve que selecionar aqui, porque o nosso tempo é curto, são só 15 minutinhos, mas eu vou fazer de tudo para colocar o máximo de perguntas possíveis. E aí eu vou começar com a irmã Sônia Cury, nossa querida irmã Sônia Cury. Recebe aí o meu abraço, Sônia, que está sempre conosco, participando ativamente. E ao longo da pregação, né, conforme o pastor Miqueias foi ministrando, né, ela colocou a seguinte pergunta: por que há tanta injustiça e crueldade nesse mundo? Perseguição abusiva, inocentes sendo perseguidos e muitos perversos sendo beneficiados neste mundo tão desigual e injusto. Por quê? Então, Sônia, a Bíblia diz no livro de 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Então nós vivemos verdadeiramente dias difíceis. Mas essa tua dúvida, esse teu questionamento, ele também foi o questionamento do salmista no Salmo 37, nos versículos 1, 7 a 9. E a Bíblia diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja, aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência, porque os perversos serão destruídos. Então, a gente sabe que por conta desse tempo, que já são os finais dos tempos que nós temos enfrentado, nós vamos ver esses tipos de injustiça e perversão e maldade, mas nada disso está passando desapercebido pelos olhos de Deus. Deus tem um desfecho para tudo isso. O importante é que nós estejamos firmes na rocha, aguardando, nos aquietando, como o Salmo fala, esperando com paciência esse desfecho, porque a Bíblia fala que o caminho dos perversos Deus não conhece e eles serão destruídos. Com certeza. É saber que o pastor Miqueias trouxe algo sobre isso, né? A gente às vezes fica inconformado com coisas e injustiças que acontecem, mas nós não somos daqui. Isso nos inconforma, porque nós sabemos que nós não somos daqui. Nós vivemos por um Deus que é justo, que faz justiça, e o Senhor fará justiça no devido tempo, mas o Senhor permite que coisas aconteçam, e nós estamos num mundo, como você trouxe, que jaz no maligno. Então, constantemente, nós vamos viver situações em que nós vamos ver pessoas fazendo e cometendo o mal, porque as pessoas estão nesse sentido. E nossa missão como cristão é essa, é levar o evangelho às pessoas. E quando nós levamos, essas pessoas são transformadas, o coração é transformado, e nós precisamos clamar pela nossa cidade. Nós estamos num tempo de carnaval, e a gente sabe que a gente precisa clamar. Quantas coisas ruins acontecem nesse tempo, e a gente precisa estar aqui para isso, clamar ao Senhor também. Amém. Foi bem lembrado pelo Daniel a mensagem do pastor Miqueias, né? Sim. Então, assim, a indignação da Sônia é também a nossa. E a indignação já lá no passado do salmista. Então, nós temos uma identidade, né? E essa identidade, o mundo nos confronta nisso que nós acreditamos e esperamos. Então, não tem como nós nos conformarmos mesmo diante de tantas aflições. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Amém. Obrigada, Andressa. Obrigada, Daniel. Tem uma outra pergunta que surgiu a partir da pregação do pastor Miqueias, né? Porque ele disse que o nosso futuro está guardado pelo Senhor. Contudo, Satanás não desiste. Gente, ele não desiste de tentar contra a nossa vida. Por quê? Isso são provações? São permitidas pelo Senhor, essas provações? Legal. E ele provavelmente não vai parar de tentar.
até que o Senhor venha, porque ele constantemente, a palavra fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Então Satanás, ele está querendo fazer isso, matar, roubar e destruir. Ele vai fazer o que for preciso, porque a nossa missão aqui, quando nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, cumprindo o que nós fomos chamados pelo Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos impactando esse mundo. Satanás não quer isso. Ele não quer que nós avancemos. Nós clamamos aqui pela conferência da juventude que vai acontecer daqui a alguns dias. Satanás sabe que pessoas vão chegar aqui e vão ser transformadas, vidas vão ser mudadas, e muitas vezes algum jovem que vai pisar aqui nessa igreja daqui a uma semana, a vida dele vai ser transformada, e durante a vida inteira deles, vidas vão ser impactadas através da vida dele. E Satanás não quer isso. Ele constantemente vai colocar situações, ele vai colocar algumas situações, às vezes nas nossas vidas, e nós seremos tentados. Só que a palavra fala que as tentações, elas são desejos do nosso coração. O nosso, como a gente acabou de falar, há muita injustiça, porque as pessoas são ruins, elas têm um coração mau, mas nós também somos ruins. A gente é convertido, aceitou Jesus, somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, mas nós temos questões em nós. O nosso coração deseja o pecado muitas vezes, e nós precisamos do Senhor para ser renovados. E nós precisamos do Senhor para sermos fortalecidos no nosso dia a dia quanto a Satanás, aquilo que ele tem tentado. A única forma de nós ficarmos de pé não é pelo nosso braço, não é na força do nosso braço, mas é nos rendermos, nos entregarmos ao Senhor, sabendo que Ele, através da graça dEle, do Espírito Santo, nós podemos ficar de pé, nós seremos sustentados, porque Satanás ele vai tentar. Satanás ele vai fazer tudo aquilo para nos desviar do caminho, nos desviar do que a palavra fala. Nós precisamos olhar para o alto. A nossa missão, o nosso foco é olhar para Cristo, olhar para a cruz, entender que Ele nos salvou e nós caminhamos para Ele, cumprindo a missão dEle. Você vê, Daniel, que o próprio Jesus também foi tentado. Né? Então, o diabo ele não fica de braços cruzados assistindo você avançar. Né? Ele não quer que você avance. Mas Deus, ele fala que junto com a tentação, ele vai dar também o livramento. Ele fala assim, não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que junto com a tentação também lhe dará o escape. Então, quando você for tentado, quando o diabo quiser te parar, você lembre-se que tem um escape, tem uma luz no fim do túnel, tem uma porta de saída que Deus está preparando para você. Então, é você perseverar e se manter, e Deus vai te dar graça para você avançar. Amém. Amém, aleluia. Para fechar, tem uma pergunta do Rafael, ele coloca assim: boa noite, a paz. Amados, a mensagem foi formidável, mas surgiu uma dúvida. Como podemos trabalhar no processo do deserto? No amassar do oleiro, pois dói muito. Sabemos que Deus está por detrás, mas dói, né? 2 Coríntios 4, 17 e 18 vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Então é nós nos lembrarmos, né, que tem coisas muito excelentes que estão sendo preparadas. É nós mantermos a nossa esperança e confiança no Senhor. Nos lembrarmos das palavras de Jesus para os discípulos, que nós teríamos aflições, mas que era para nós mantermos o bom ânimo, olhando para Ele, porque assim como Ele venceu, nós também venceremos. Então não é para sempre, Rafael, vai passar. Assim como o deserto do povo de Israel foi por um tempo, né? E Deus, durante o deserto, uma coisa que eu acho interessante, Daniel, é que Deus dava sinais para o povo de que Ele estava junto. Porque o cristão não passa pelo deserto sozinho, né? O deserto não é transitório, assim como o pastor Miqueias nessa noite falou que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, tudo isso é transitório. O deserto também não é o ponto final, né? Nós estamos algumas vezes passando pelo deserto, mas nós não passamos sozinhos. Então nós temos que já olhar lá na frente e estar atentos
aos sinais que Deus nos dá enquanto nós estamos passando pelo deserto. O povo de Israel passou pelo deserto, as sandálias não se gastaram, a coluna de nuvem, né, protegia do calor durante o dia, a coluna de fogo protegia do frio à noite, Deus fez brotar água da rocha. O deserto é um lugar de milagres. Exatamente. Então nós precisamos só nos lembrar que precisamos passar pelo deserto com o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o mais importante, né? Saber Verdade. que Ele está conosco em todo o tempo. Às vezes a gente tem a tendência a agradecer e louvar no tempo bom, mas lembrar que o deserto também é um tempo em que o Senhor trabalha no nosso coração. Paulo falava isso frequentemente: eu me alegro no Senhor. E várias das vezes que ele falava sobre isso, para nos alegrarmos, e que ele se alegrava no Senhor, se a gente for olhar o texto, ele estava preso escrevendo. Então você imagina, ele estava passando por um momento de dificuldade, mas ele estava falando que ele se alegrava no Senhor. Então o deserto é esse tempo. O deserto é um tempo de ensino. A gente aprende muito num tempo de deserto. Muitas vezes o Senhor nos coloca num tempo de deserto para que a gente possa aprender. Então, o mais importante é saber que Ele está conosco. É confiar no Senhor nesse tempo. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, cada vez mais nós entendemos passo a passo aquilo que Ele quer fazer conosco e saber que o deserto vai passar. E o pastor Miquel falou disso hoje, né? Ser igreja em todo o tempo. Sim. Né? Não só nos dias bons, mas também nos dias difíceis. E eu lembrei de um versículo bíblico que está em Hebreus, no capítulo 10, que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo, Rafael, viverá pela fé. E se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam, ou algumas versões retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Amém. Amém, aleluia. Maravilhoso o nosso debate de hoje. Muito bom, nosso bate-papo final. E aí, Daniel, queria aproveitar que você está aqui para você explicar, né, para quem está cultuando conosco, que ficou até esse final, que a UFCOM, embora seja um movimento da juventude, ela não é Exato. exclusiva para toda a juventude. Então faz aquele convite para quem está vendo a gente, né? E depois pedir para vocês orarem, né, para encerrar esse momento de debate, pedindo a Deus aí para sustentar quem está sendo igreja nesses tempos difíceis. Com certeza. A nossa conferência, a UFCOM, ela é uma conferência feita pela juventude, mas para a nossa igreja. Então nós vamos estar aqui desde o dia 14, nós estaremos 5 dias aqui direto, todos os dias nós teremos cultos, palavras, pregações. O nosso tema é Be the Church, seja igreja, e o nosso foco é esse, nós queremos falar sobre ser igreja, entendendo que nesse tempo em que o Rio de Janeiro está um caos sobre o carnaval, nós estamos aqui para gerar transformação e você tem todo o convite para estar conosco, para cultuar conosco. Nós estaremos sempre transmitindo em todo momento o nosso culto. E teremos diversas pregações. Você pode ir lá no Instagram da nossa igreja, tem toda a nossa programação da conferência direcionada para isso. A cada dia teremos pessoas diferentes aqui, trazendo palavras do Senhor para você. Eu creio que é um tempo especial. Se você puder, convide pessoas. Se você puder, esteja aqui conosco. Se é possível, se você mora perto, se você tem possibilidade, venha, participe conosco. Mas se você estiver em casa, não tiver como estar aqui conosco, você pode participar e cultuar conosco online. Vai ser um tempo especial. Esteja em oração por nós. É um tempo, como você já viu, estamos passando por um momento de dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor está à frente e vamos viver uma conferência especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem ora? Amém. Posso orar? É? Então, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é eficaz. Nós amamos o Senhor, nós Te adoramos, nós Te entregamos a nossa vida. E nesse tempo nós colocamos a nossa conferência nas Tuas mãos, Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. A nossa 10ª conferência, Deus. E a cada ano nós sabemos que só fazemos isso porque o Senhor é aquele que nos coloca de pé. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa conduzir cada um dos dias dessa conferência, Deus. Que a cada dia vidas sejam realmente encontradas no Senhor, que corações sejam transformados, Deus, que pessoas se rendam e se entreguem ao Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor vai agir de maneira poderosa no nosso meio, nos ajuda a permanecer de pé. Coloca, Deus, os Teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos alinhando, Deus, que o Senhor possa cuidar de cada preletor que vai estar aqui, Deus. Nós Te pedimos especificamente, Deus, pela casa do pastor Guilherme, derrama sobre ele, Pai, que o Senhor possa trazer
consolo, trazer paz, trazer proteção, Deus. Levanta ele, Deus, nesse tempo, para que ele esteja aqui, Deus, para cumprir a missão que o Senhor tem colocado para ele, Deus, como líder, Deus. Nós te adoramos. Eu te peço, Deus, por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão em casa agora, Deus, derrama sobre a semana de cada um, Deus, que eles tenham uma semana cheia da tua presença, cheia do teu poder, Pai. Renova cada um deles, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que o Senhor seja o alívio nesse tempo, Pai. Nós te entregamos a nossa vida, nós te louvamos porque sabemos, Deus, que o Senhor está conosco no dia bom e no dia mau, e não há nada melhor do que viver a vida com o Senhor. Nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Valeu, Ed.